dia, amados irmãos, graça e paz a todos. Realmente esse louvor é extraordinário, né? Expressa exatamente o que nós estamos fazendo aqui, que é adorarmos ao Senhor e nos derramarmos, né, em sua presença. Bom dia a todos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Desejo que realmente o Senhor fale ao nosso coração, aos nossos corações. Estamos pregando a segunda parte do sermão que iniciamos na semana passada, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narração de Marcos, João Marcos, né, que é o conteúdo narrado por Pedro. Marcos 9, 14 a 29. Enquanto os irmãos abram as suas Bíblias, permita-me justificar a ausência da irmã Fernanda, minha esposa, o pastor Júlio também. Eles estão dando um curso para professores de escola bíblica na igreja Ágape, acho que é na região dos Pimentas, né? Então, o mesmo curso que eles ministraram aqui, eles estão lá ministrando o curso. E então nós estamos aqui nesta manhã, certamente para que o Senhor nos fale, nos ensine que tudo é possível àquele que crê. Absolutamente tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. E o texto, então, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, acompanhem, mesmo assentados, porém com toda reverência, acompanhem a leitura. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até aqui. Amém? Amém. Curva a sua fronte, vamos orar.
Senhor da glória, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Oh Deus, nós te louvamos pela bênção, mais uma vez, estarmos aqui nesta manhã, o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou, o dia que os apóstolos se reuniam para orar, o dia que o Senhor derramou do teu Espírito sobre a tua igreja, o dia que o Senhor revelou a tua palavra de Apocalipse a João, o dia do Senhor, ó Deus. Que bênção é nesta manhã separarmos e darmos, ó Deus, as primeiras coisas, ó Deus, o primeiro dia de semana, para estarmos aqui na tua presença. Sabemos que muito mais do que a nossa vontade, cremos que o Senhor nos trouxe aqui. E nós te louvamos, ó Deus, pela bênção de estarmos aqui. Nós o adoramos porque só o Senhor é santo, santo, santo. Só o Senhor é Deus soberano. Só o Senhor é digno. Só o Senhor detém todo o poder nos céus e na terra. E nós o adoramos e glorificamos, ó Deus, pela bênção de estarmos aqui te cultuando. Aceita o nosso culto, ó Deus. Aceita o nosso louvor. Que o Senhor nos conduza a fim de que tudo que acontecer aqui seja unicamente para o louvor da tua glória, para o louvor da tua majestade. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, renove nesta manhã as tuas misericórdias, e que o Senhor venha nos cobrir com o teu sangue precioso, anulando qualquer falta, perdoando-nos e purificando-nos, ó Deus, de todo o pecado, a fim de que o Senhor aceite o nosso culto. Ilumine também o nosso coração, o nosso entendimento, a fim de que possamos entender a razão pela qual o Senhor resolveu nos juntar aqui. Que haja plena reverência, Deus. Repreenda o mal e ajuda-nos a estarmos inteiros e completos aqui, ó Deus. Que a nossa mente esteja cativa à tua fala. Ó Deus, nos colocamos em tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pois bem, irmãos, nós estamos na segunda parte desta homilia, deste sermão, que tem como subtítulo os caminhos fundamentais para a plena libertação. Os irmãos se lembram muito bem que, com relação a essa frase, tudo é possível àquele que crê, o Senhor Jesus falou em 3 momentos extraordinários. O momento de libertação, quando é contemplado aqui nesse texto, a partir da pergunta do pai daquele menino endemoniado. Ele também falou com um jovem rico com relação à salvação, que é impossível ao homem se salvar, mas para Deus tudo é possível ao nosso Deus. E também no momento da oração do Senhor Jesus no Getsêmani, quando estava agoniando, e ele disse: eu sei que tudo pode, Senhor, tudo pode todas as coisas, e se possível for, afasta de mim esse cálice. E a gente percebe aqui que, inclusive no plano da redenção, o Senhor poderia, respeitando a doutrina da providência, poderia fazer outro caminho, como propôs a Moisés, quando disse que queria aniquilar todo o povo e começar uma nova geração, e Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor Deus poupou. Mas essa frase é muito clara, é uma frase, é uma máxima do Evangelho, que tudo é possível àquele que crê. Essa mesma palavra do anjo, quando disse a Maria: para Deus tudo é possível, quando anunciar ali a encarnação do Senhor Jesus. E aproveitamos para a definição de fé, que, ao meu ver, 27 é uma das interessantes. Em Hebreus 1 vai dizer que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse texto é precedido pela transfiguração, um momento extraordinário quando os discípulos Pedro, Tiago e João visualizam aquela glória, anteveem a glória de Jesus, e as suas vestes resplandecentes, ouvem a voz de Deus,
este é meu filho em quem tenho prazer. E ele é sucedido pela comunhão íntima dos discípulos com Jesus, a caminho da cruz, tratando o tema de ressurreição. Na semana passada nós vimos também esse texto comparado com a realidade da igreja contemporânea, especialmente as suas frustrações. E quando eu falo igreja contemporânea, eu falo da igreja local, falamos de mim e de você. O problema da falta de Jesus, o problema da maturidade, falta da maturidade cristã, a falta de poder na igreja, a falta de fé na igreja, a falta de discernimento espiritual, e digo aqui com alusão à influência dos demônios, a falta de conhecimento de Deus e, consequentemente, da sua vontade, a falta de autoridade espiritual e a falta de consagração pessoal. E agora nós entramos numa parte que trata sobre os comentários, o comentário bíblico. E a cena é que Jesus e os seus discípulos tiveram uma visualização extraordinária na transfiguração. Eles descem então um monte, muito provavelmente o Monte Santo, Mor, embora há muitas controvérsias com relação ao Monte Hermon, perdão. E acontece então que eles descem ali, muito provavelmente para um vale, e encontram aquela cena terrível, uma discussão. E na narração de Lucas, o Senhor Jesus vai advertir exatamente os discípulos e perguntar exatamente para eles: o que é que vocês estão discutindo? E certamente aqui essa intervenção da abordagem aos mestres da lei muito provavelmente correspondiam à confusão, porque por causa de Jesus conseguiram expulsar o demônio. Então, talvez os doutores da lei estavam condenando os discípulos pela forma, e os discípulos estavam completamente frustrados. Em outros textos, nós aprendemos que eles já expulsaram demônios, que eles já tinham essa experiência, mas aqui o caso era muito difícil. E quando o Senhor dá um silêncio sepulcral, interrompido apenas pela palavra de um homem que diz assim: eu trouxe o meu filho. Ele diz: eu trouxe meu filho ao Senhor. Eu te trouxe que esse espírito que impedia de falar. Então o homem se justifica dizendo que trouxe o menino ao Senhor Jesus, e ele começa a explicar o porquê de toda aquela confusão. Aonde quer que eu apanhe esse menino, joga no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Então o homem tinha o discernimento correto de que aquela patologia era eminentemente espiritual. E muitos de nós, às vezes, não temos esse discernimento. Mas muitas patologias que existem na igreja, ela é de cunho espiritual. Certamente, Satanás aproveita as fragilidades para oprimir o cristão em face aos problemas patológicos humanos, circunstanciais, clínicos. Mas há muita enfermidade que ela é de cunho espiritual por influência de demônios. Disso falaremos mais daqui a pouco. O fato é que ele pediu aos discípulos que expulsassem, mas eles não tiveram condições. E os discípulos aqui foram expostos, estavam envergonhados por falta de poder, embora já tinham expulsado. E a fala de Jesus foi sobre a geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Então, essa fala de Jesus sobre essa geração incrédula não era uma culpa direta aos discípulos, mas a incredulidade aqui envolvia todos, inclusive os discípulos. Mas a incredulidade aqui
envolvia os mestres da lei. A incredulidade aqui envolvia o pai. Nós vamos ver que a libertação do filho vai começar pela vida do pai. E o Senhor Jesus pediu que trouxesse o menino, e os espíritos perceberam, os espíritos imundos, perceberam o fim do seu domínio na vida daquele menino e na vida daquela família. E então ele se joga, cai no chão, convulsionando-se no chão, e o Senhor Jesus abre diálogo, ainda que é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, sabe de todas as coisas de maneira imediata. Parece que a ideia aqui é suscitar fé naquele homem, é tratar o coração daquele homem, quando pergunta quanto tempo ele está assim, e ele vai dizer, desde a infância. Vejam que aquela família, ela tinha influência demoníaca, era escravizada há anos, em consequência da ausência de Deus, e em consequência também de pactos conscientes ou não com a obra das trevas. É interessante quando a ira, o sentimento de vingança, o sentimento de ódio e tantos outros sentimentos das trevas são pressuposto para a ação imediata de Satanás. E mesmo o crente, embora não possa ser possuído por demônios, ele é oprimido por demônios, ele é usado por demônios quando está completamente na carne, distante de Deus e da sua vontade. O objetivo de Satanás certamente é destruir esse menino, mas o texto deixa bem claro que Deus tinha um propósito e o Senhor o impedia, porque jogava na água, jogava no fogo, mas o Senhor o impedia. A fala deste homem ela é concluída da seguinte maneira: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Eu penso que a frustração deste homem ao longo da vida deste menino o fez tornar cético, incrédulo, duvidoso, ainda mais com aquela cena terrível dos discípulos de Jesus que não conseguiram expulsar o demônio. Talvez ele tinha procurado a libertação do seu filho em tantos outros lugares, e muito provavelmente o texto mostra que ele não cria em Jesus como Messias, o Filho de Deus vivo. Talvez nós também tenhamos essa fala com Deus: Senhor, será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Será que o Senhor tem condições de fazer alguma coisa? E a gente tem esse momento de ausência, de que Deus é todo poderoso, e Ele é onipotente, pode todas as coisas de forma imediata. E a resposta do Senhor Jesus foi: se podes. E aqui nós temos o ápice do texto: tudo é possível àquele que crê. Tudo, absolutamente tudo. E aqui a chave, o fundamento para que todos nós alcancemos plena libertação. Ela é uma das maiores declarações em toda a Escritura. Tudo é possível àquele que crê. Só que tem um segredinho nesse texto. Tudo é possível para aquele que crê. Mas quem é aquele que crê? Será que nós fazemos parte daqueles que creem? Quem são estes que creem? Não basta uma declaração verbal. Aqueles que creem são aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Aqueles que creem são aqueles que morreram para o mundo. Aqueles que creem são aquelas pessoas comprometidas com Cristo e com a sua obra. Aqueles que creem são aqueles que vivem pela fé, na dependência, na unção, do poder de Deus. Estes são aqueles que creem. São aqueles que vivem debaixo da graça de Deus. Vivem pelo poder do Espírito, vivem pela fé. Haja vista que a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Bom, a palavra daquele homem foi: creio.
mas ao mesmo tempo ele hesitou, né? Ajuda-me a vencer, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O pai declara que crê, mas logo em seguida reconhece a sua incredulidade. Vejam que aqui nós percebemos que a obra da libertação, ela precisa necessariamente acontecer primeiro no pai. Parece que o pai já não cria mais. A fé do menino não seria suficiente, porque ele estava enfermo, ele era a vítima, precisaria da fé do pai. Mas parece que o pai não cria no poder de Deus. Ajuda-me em minha incredulidade, e nós também precisamos clamar dessa forma, a fim de que o Senhor remova de nós a incredulidade. Quando o Senhor Jesus viu a multidão se agitar, o Senhor então disse: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe nunca mais entre nele. Veja essa ordem expressa, decretiva do Senhor Jesus. Eu ordeno que saia, que o deixe e nunca mais entre nele. Nunca mais entre nele. Aqui nós temos a palavra da maior autoridade do universo, que está em nome de Jesus. Vocês se lembram disso, né? Toda autoridade é-me dada nos céus e na terra. Lá em Mateus 28, 18, a parte B. Toda a autoridade, ela pertence ao Senhor Jesus. Toda a autoridade está no nome de Jesus. Os governos do mundo, de príncipes, de reis, de presidentes, de empresas, de poder financeiro, a bem da verdade é que toda a autoridade está centrada no nome de Jesus. Parece que a igreja não sabe disso. Ou parece que a igreja esquece, não leva isso em conta. Mas o Senhor é a autoridade, Ele governa, Ele é soberano. A Bíblia diz que nenhuma folha de uma árvore cai sem o seu decreto. Todas as coisas acontecem pela vontade de Deus. Nada absolutamente acontece se Ele não permitir ou se Ele não decretar. Toda a autoridade pertence ao Senhor Jesus. Então, tudo que ocorre em nossa vida, nossa circunstância, nós precisamos recorrer ao Senhor Jesus. Nós somos alvo do seu grande amor. Ele tem interesse em nos defender. Ele nos chama de harnicóis, mais do que vencedores. Então nós precisamos ter isso, levar isso em conta. Bom, o Espírito, após essa ordem, gritou, agitou violentamente. Parece que toda a vitalidade que aquele menino tinha era proveniente dos demônios, e caiu como morto, morreu completamente. E Jesus o toma pela mão, o toque do poder de Deus o levanta. E depois desse momento, desse episódio, quando entram numa casa, provavelmente ainda em Cesareia de Filipe, fizeram aquela perguntinha: por que nós não conseguimos expulsar? A ideia é: fizemos tudo que aprendemos, funcionou com tantas pessoas, mas a libertação não está na forma, não está na forma. Lembro de ter compartilhado aqui uma certa feita, quando pastoreava em Campos, Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes, e chegou uma missionária do Rio de Janeiro, neo-ortodoxa, né? E estava falando assim: olha, quando eu digo neo-ortodoxa, eu não estou dizendo de uma nova teologia, mesmo dentro de igrejas históricas, porque ela era batista, né? Então a gente fala neopentecostal, falando das igrejas recentes que são pentecostais, dos anos 70 para cá. Mas essa nova forma de teologia, esse novo modelo de teologia, já entrou nas igrejas históricas também, sejam batistas, metodistas, presbiterianas e tantas outras coisas. E ela disse: olha, para nós orarmos e nós levarmos a efeito aqui a libertação, então nós precisamos clamar a Deus em forma de cruz. Eu fiquei refém
né, daquela mulher, sem poder falar muita coisa. Então vamos fazer uma cruz aqui. Então o pastor vai ficar aqui no pé da cruz, né? Eu fui lá, no pé da cruz, Senhor, tem misericórdia. E vamos clamar a Deus, que Deus vai operar. Quer dizer, a forma, né? A forma. E tem outros, né? Copiaram do corredor polonês, né, onde passava os lutadores para apanhar com uma espécie de batismo. Agora fizeram corredor de oração, né? Então, põe as mãos, a pessoa passa, e as pessoas trabalham esses moldes e formas para achar que a libertação e a bênção está na forma, mas ela não está. A verdade é que eles estavam muito tristes, muito abatidos, e Jesus respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu quero entender aqui nessa fala de Jesus, quando ele diz que essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Essa palavra jejum, ela não está nos melhores manuscritos originais, mas ela foi uma influência de alguns monges, que incluiu esse texto, entendeu que os originais tinham esse texto. A bem da verdade é que nós escolhemos o poder. Nós decidimos o poder que nós queremos alcançar. Poder humano, poder intelectual, poder financeiro, poder de status, poder de influência, poder de conhecimento e poder de tantas outras coisas. Nós escolhemos o poder e nós nos alimentamos desse poder e preenchemos a nossa vida com esse poder. Então parece aqui que o poder humano de status, fama, privilégio e tantas outras coisas era maior do que o poder espiritual. E nessa frase tão pequena nos leva a refletir o seguinte: qual é o poder que nós estamos buscando? Que nós queremos conquistar? Nós precisamos decidir em qual poder devemos conquistar. Mas o cerne do texto é libertação. Pode ser muito fácil aplicar esse texto aos escribas e as lições que eles poderiam aprender. Poderíamos aplicar esse texto aos discípulos e as lições que eles poderiam aprender a respeito desse episódio, dessa narrativa. Talvez ao pai, mas a bem da verdade é que nas devidas proporções, todos nós precisamos de libertação espiritual. Todos nós. Às vezes a libertação espiritual que precisamos, ela está apenas no campo da religiosidade. Às vezes no campo da cerimônia. Quantas vezes nós precisamos ser libertos da pastolatria, da eclesiolatria, a idolatria, a igreja, do ativismo, o próprio ativismo eclesiástico. Às vezes precisa de libertação, mas não se engane, a igreja contemporânea é composta de pessoas, mesmo cristãs, que às vezes, por falta de se envolver com a palavra que nos dá a plena libertação, há pessoas escravizadas pelo álcool, pelas drogas, pela porneia, que é a imoralidade sexual, adultério, prostituição, pornografia, masturbação, desejo pelo poder, precisa ser liberto da inveja, da vingança, da mentira, do engano. Tem problemas com furto, com roubo, problemas de temperamento, precisa de libertação. Porque quando nós olhamos a característica do fruto do Espírito em Gálatas 5, nós percebemos que a evidência do cristão é de domínio próprio, é de mansidão, e do qual nós falaremos hoje à noite. E pessoas que precisam ser libertas do orgulho, da vaidade, do medo, do pavor, das doenças da alma como ansiedade, depressão, pânico, bipolaridade, seja o que for, precisam de libertação. A grande dificuldade da igreja é reconhecer isso. Eu preciso de libertação.
Eu me lembro, e já comentei com os irmãos, há muitos anos atrás, quando a minha esposa foi acometida de depressão. Ela precisou deixar de dar aula, aconteceram vários eventos, incluindo a morte do pai, e tantas outras coisas. Quando eu levava uma consulta, 1 mês, 2 meses, até acertar o medicamento, o doutor Elias Coutinho olhou para mim e falou assim: você também vai precisar se tratar, pastor. Como? Só as crianças estão isentas, mas uma pessoa enferma leva a outra pessoa a ficar enferma. Então o senhor vai precisar tomar um remedinho por dia. Ele disse: a pílula da felicidade. E eu tomei por um tempo, acho que 1 ano. O senhor pensa que pastor não tem depressão? Não, pastor. Não, claro, doutor, claro. Então tá bom, né? Autoridade constituída por Deus, mas todos nós precisamos de libertação e de cura. E nesse texto nós aprendemos alguns caminhos para a plena libertação. Existem princípios, e como já disse, não é simplesmente você decretar para desfrutar das promessas. Você precisa seguir os princípios que Deus estabelece. À luz desse texto, eu quero propor 6 caminhos para a plena libertação, 6 pressupostos para que alcancemos a plena libertação. Primeiro delas, a plena libertação só pode ser decretada pelo Senhor Jesus. Esse é um princípio básico, elementar, mas necessário. Toda aquela confusão aconteceu pela ausência do Senhor Jesus, e aplicamos essa questão à igreja. Olha, existe uma linha fundamentalista que entende que, às vezes, o cristão nem precisa procurar médicos, psicólogos ou psiquiatras, ou administrar medicamentos para a área das emoções. E não só há essa área fundamentalista, mas existe uma área ainda mais herética, de que o crente nem precisa tomar remédio. Essa teologia da libertação de 3, 4 décadas que passou e pelo tempo, pela circunstância, já tem naufragado, ainda que o triunfalismo tem se pregado em muitas igrejas, não só com relação à enfermidade, mas com relação à prosperidade. Mas nós cremos que Deus, Ele não é não apenas transcendente, mas Ele é imanente. Isso significa que quando você está tomando um chazinho de ervas para você melhorar, Deus está curando você. Quando você submete ao médico, ele está te atendendo, Deus está tratando você. Deus está curando a sua alma. E nós não podemos então destituir a pessoa do Jesus, o senhorio do Jesus, para a nossa cura e nossa plena libertação. A ciência é instrumento de Deus para nos curar, para nos tratar, e nós não podemos então cair na heresia de abandonar medicamentos, jogar fora e joga porque eu estou dizendo, enquanto as pessoas passaram mal e outras vieram a óbito por causa dessa loucura e desse absurdo. O tratamento é de Deus, e a plena libertação, ela acontece através do Senhor Jesus. A Cristolândia, ela mostra claramente que ainda que os meninos dependentes de droga, dependência química tão forte, têm as suas neuroses, suas crises de abstinência, mas eles vão estudando a palavra, eles vão sendo tratados, e se precisa de alguma questão neurológica, eles são acudidos nisso, mas através do Senhor Jesus, eles alcançam plena libertação. Vemos pessoas da Bíblia que, ao invés de recorrer a Deus, recorreram ao médico e morreram e naufragaram. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade sobre a plena libertação é que ela só é alcançada pelo poder de Deus. O poder de Deus, essa uma das definições é a palavra dunamis, que daí a palavra dinamite, explosivo.
Esse poder de Deus é o poder que está acima de todo poder, que sobressai de todos os poderes. Não tem absolutamente nada mais poderoso que o Senhor Deus. E através dele, nós alcançamos a plena libertação em todas as áreas da nossa vida. Muitos não têm o devido conceito do poder que emana de Deus. Muitas vezes nós não cremos no que Deus é capaz de fazer. E Ele é capaz de fazer muito, muito mais daquilo de que imaginamos, ou daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E nós precisamos conhecer esse poder de Deus. Quando nós começamos a exposição de Marcos, eu disse que a maior influência do poder de Deus em nossas vidas é a influência para nós não pecarmos, para nos mantermos na sua presença, cheios do Espírito de Deus. Então, só o poder de Deus é que Ele pode, então, amarrar o homem violento. E o homem violento é Satanás, seus anjos, as hostes espirituais do mal. Só o poder de Deus. Será que nós cremos no poder de Deus? Será que nós temos buscado o poder de Deus? Que poder temos buscado? Bom, em terceiro lugar, a plena libertação só acontece quando atinge a esfera espiritual. Nós que usamos as lentes bíblicas teológicas, entendemos que há algo por trás de uma simples enfermidade. Há uma influência maligna. A Bíblia é clara em Efésios, quando diz: nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então nós precisamos orar, nós precisamos repreender os demônios, nós precisamos discernir: será que isso é só humano? Quantas pessoas, através de relacionamentos, fazem pactos, conscientes ou não, com o poder das trevas, e ambientes que frequentam, lugares que se expõem, e em relacionamentos de namoro. Enfim, nós precisamos reconhecer que Satanás, ele tem um objetivo. Quando ele não pode destruir a Deus, ele quer destruir a obra de Deus. E eu e você somos a obra de Deus, somos pessoas de Deus, e ele quer influenciar-nos na maldade. Quando trabalhamos a libertação de determinadas pessoas, nós precisamos entender que Deus que ele cultua, que Deus que ele adora, aonde ele frequenta, o que ele administra da sua vida, com quem ele se relaciona. Há pessoas que são doces, são amáveis, são amigas, e tem ali uma legião de demônios consigo. Às vezes até tem a placa de religiosos e até de evangélicos, mas são comprometidos com o Satanás. Quarto lugar, a plena libertação inicia-se na alma e é obtida somente pela fé em Cristo. Eu costumo dizer, numa visão tricotomista, que o homem é soma, é corpo, ele é alma, ele é psique, ele é pneuma, ele é espírito. E muitos não concordam com essa visão, mas a primeira enfermidade, ela vem através da área da esfera do espírito, e depois ela atinge a nossa mente. E Satanás atinge a mente do crente, lança dardos inflamados do maligno, e a nossa alma, a nossa condição de razão, de pensamento, de comportamento, ela precisa ser mudada. E isso está claro aqui na figura do pai. Quando ele precisava de cura, ele estava tão enfermo, talvez quanto seu filho, só que a sua enfermidade era diferente. Ele era cético, ele era incrédulo, ele não tinha ideia de quem era Jesus. Então nós precisamos mudar a nossa cabeça, a nossa alma, e direcionar para os conceitos bíblicos, conceitos cristãos, conceitos de relacionamento com Deus. Então, essa obra que Deus faz em nossa vida, ela é obtida somente pela fé. A
a começar pelo tratamento da nossa alma, e nós precisamos rogar a Deus. Quantas vezes somos incrédulos? Já temos falado que na obra de Deus, na obra espiritual, não há nada exatamente com bom senso. Se tiver alguma coisa muito bom senso, a gente não vê a ação de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus. E na história da Bíblia, todas as coisas, todas as ocorrências foram pela intervenção de Deus, as guerras, Deus usando homens, Deus derramando o pão do céu. Isso pode parecer um absurdo, isso não tem bom senso nenhum. A própria multiplicação dos pães, dos peixes e tantas outras coisas em atos do Espírito, prefiro chamá-lo assim, atos do Espírito Santo, que é o livro histórico do Novo Testamento, mostra a intervenção do poder de Deus. Tudo isso é obtido pela fé, e é pela fé que nós alcançamos a plena libertação. Em último lugar, a plena libertação será determinada por intermédio da oração confiante. Eu quero tomar aqui a palavra do Senhor Jesus quando diz: eu te ordeno, se retire dele, nunca mais volte. Essa palavra, essa oração de Jesus, ela é extraordinária. Nós vemos lá em Tiago isso quando é orientado aos discípulos a orarem, na igreja a orarem pelos enfermos. Ele diz para fazer a unção com óleo ali, simbolizando o Espírito, a presença de Deus. É uma orientação judaica, e Tiago foi um dos maiores pastores da igreja de Jerusalém, mais de 50 mil membros, a história vai mostrar. Mas aí ele conclui e diz: a oração da fé salvará o doente. Eu não tenho nenhuma dificuldade com a unção com óleo. Tem pessoas que querem a unção com óleo. O óleo é um símbolo. E a gente sabe que hoje Deus consagra pessoas, não óleo e coisas. Não consagra o violão, o carro, consagra o prédio, consagra roupa. Deus consagra pessoas. Tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento foi uma tipologia. E a gente vê alguns pastores, algumas igrejas fazendo essas coisas, mas eu me lembro quando o Dr. Scott Young esteve aqui falando aos pastores batistas, e um colega muito baptista, né, se levantou e falou: pastor, pode fazer unção com óleo? Ele, professor de teologia da Teológica de São Paulo, muitos anos, e depois voltou para os Estados Unidos. E aí ele falou: vamos abrir lá em Tiago. Ele diz: o Novo Testamento está dizendo assim: tira algum enfermo, unge com óleo, ora, e a oração da fé salvará o doente. A resposta parece que está aí na Bíblia, né, irmão? Acho que não é pecado ungir com óleo, não. E o colega, porque às vezes a tradição cristã, a denominação, o peso da tradição, ela influencia tanto, até obstando algumas práticas que são bíblicas. E a própria tradição cria dogmas também, e a gente não pode culpar só a Igreja Católica, porque os protestantes, os evangélicos criam dogmas que a Bíblia também não contempla. Mas, voltando aqui, e a oração que nós fazemos? E a oração de libertação? Os irmãos lembram, uma certa feita, eu conversei da experiência que eu também tive em Campos. Uma irmã que a rezadeira se converteu. E ela disse: olha, pastor, eu rezo todo mundo é curado. Eu falei: que bênção, meu. E tal. Eu queria saber, pastor, agora eu sou de Jesus. Ela se batizou, ela falou: eu sou de Jesus, agora eu sou do Senhor Deus. Eu quero saber se eu continuo fazendo as rezas ou não, curando as pessoas, porque as pessoas estão batendo na minha porta. E eu falei assim: então, irmã, como é que você faz para curar as pessoas? Pastor, a pessoa vem, então eu ponho a mão na cabeça da pessoa e oro com todo vigor e vou dizendo: Pai nosso que sai do céu, santificado seja o nosso nome, venha o nosso reino, seja feita a tua... E oro com o Pai nosso com fé. E eu falo: vai tomar um banho, vai se alimentar, que você vai ficar boa. E falei: o que acontece? A pessoa é curada, pastor. Eu lembrei daquele texto que nós veremos adiante do Evangelho de Marcos: aquele que não é contra nós é por nós. Os discípulos falaram: estou expulsando demônios aí, ó, de seu nome, né? O bicho está saindo, deixa eles quietos, deixa eles quietos. Então, às vezes, a gente aprende que a nossa oração é destituída de fé, de autoridade espiritual. Sabe, a nossa oração parece que não tem vigor, parece que a gente não crê naquilo que estamos orando.
Nós precisamos orar, e é exemplo dos discípulos, esse comissionamento se estende até nós. E quando Jesus deu ordem para ele, falou assim: vocês têm autoridade para pregar a palavra, para orar pelos enfermos e para expulsar os demônios. Irmão, essa autoridade está na igreja. À luz do sacerdócio universal dos crentes, você pode orar pelos enfermos, você pode expulsar demônios, você pode pregar a palavra de Deus no poder do Espírito. E essa oração confiante falta na igreja. E assim como o adágio diz, o problema da obra é o obreiro, cabe aqui a responsabilidade a nós, os líderes. Cabe aqui a responsabilidade aos seminários, que nos ensina muito sobre a prática, sobre a teoria, nos ensina muito sobre as fórmulas. Mas esse seminário de Jesus, levando-os, inclusive ao demônio de Gadareno, não tem seminário melhor do que a prática e o exercício da vida cristã. Você precisa repensar se a sua oração tem sido confiante. Eu concluo dizendo que a plena libertação é conquistada quando nós nos entregamos totalmente a Deus. Talvez você esteve já como aqueles discípulos frustrados. É o item 6, irmão Caetano. Talvez você já esteja frustrado por alguma coisa que não aconteceu. Nós precisamos rever a nossa vida. Nós precisamos rever a nossa vida, porque é possível que nós não nos entregamos totalmente a Deus. Todas as áreas da nossa vida a Deus. É possível. Que ainda você precisa reconhecer que o seu relacionamento precisa ser orientado por Deus. Que o tipo de trabalho que você exerce precisa ser orientado por Deus. Pelo relacionamento que você tem com seus pais, ou com seus filhos, ou com seu cônjuge, precisa ser orientado por Deus. Estivermos em falta com as nossas esposas, a Bíblia diz que as nossas orações não serão aceitas. Talvez o seu coração esteja mais no carro, mais no poder, mais no dinheiro, mais na curtição, e mais em tantos prazeres desse mundo, que muitas delas é até legítimo, do que na busca total de Deus. É possível que você precise se entregar totalmente a Deus, e você fará uma oração diferente. Você obterá plena libertação. Eu estava comentando ontem com a Fernanda que essa exposição de Marcos e esses textos que temos pregado tem influenciado muito a minha vida. Essa exposição desse texto Deus tem revelado, além da mera letra, coisas que eu não aprendi num seminário, mas que o Senhor parece saltar aos olhos e falar algumas coisas concernentes ao êxito da igreja. Nós precisamos buscar o poder de Deus. Temos autoridade espiritual, porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, na sua família, através de você e também em a igreja. Será que você tem plena libertação em todas as áreas da sua vida? Eu quero orar por você. Gostaria que você ficasse de pé e colocasse diante de Deus a sua questão. Você precisa crer que Deus pode libertar plenamente de qualquer mania, vício, idiosincrasia, qualquer área da sua vida que é maior do que você. Coloque isso diante de Deus. Coloque essa questão diante de Deus. Não foi sem propósito que Deus o trouxe aqui, mas Deus o trouxe aqui porque quer manifestar a sua glória em sua vida, em minha vida, em nossas vidas. Senhor da glória, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nos ajude, Senhor, nesta oração, a qual fazemos em nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome.
O Senhor conhece todos que estão aqui, Senhor, porque o Senhor sonda os corações. Ninguém consegue esconder absolutamente nada de Ti. O Senhor é o Deus, ó Deus, e sabe sobre as pessoas que estão cativas, que estão escravizadas por algo, ó Deus, por alguma coisa, pelos relacionamentos, enfim. Tu sabes todas as coisas. Mas, Senhor da glória, nesta manhã, por intermédio do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós apresentamos cada vida aqui diante do Teu altar. Cada vida, ó Deus, que esteja nos vendo, nos ouvindo, ó Deus, pelos meios digitais. Nós apresentamos essas vidas no Teu altar e clamamos, ó Senhor da glória, perdoe seus pecados, ó Deus, apague suas transgressões. Em nome de Jesus nós clamamos para que, ó Deus, o Senhor repreenda todos os demônios que estão oprimindo o seu povo, a sua igreja, as famílias. Ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos que a Tua palavra, ó Deus, que diz, tudo é possível àquele que crê, seja uma verdade em cada coração aqui, ó Deus. Que ninguém entre nós se perca, ó Pai, em nome de Jesus. Liberta as pessoas do vício do álcool, das drogas, ó Deus amado, pessoas que são reféns do seu próprio temperamento, pessoas envolvidas com imoralidade sexual. Ó Deus, repreende em nome de Jesus, quebranta todo orgulho, remove toda inveja, santifica cada pessoas que estão enfermas e que estão sofrendo aqui. Nós clamamos em nome de Jesus, ó Deus amado, para que o Senhor dispense o Teu favor agora para o louvor da Sua glória. Ó Deus, tenha compaixão, pessoas que estão enfermas, ó Deus, da alma, que o Senhor intervenha, ó Pai, em nome de Jesus. Pessoas que estão enfermas espiritualmente, ó Deus amado, não conseguem te cultuar, não conseguem orar, não conseguem estar na Sua presença por força dos demônios, do pecado. Que o Senhor liberte e que o Senhor faça a Tua obra. Ó Senhor Deus, louvado e exaltado seja o Teu santo e bendito nome. Ó Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Não teria sentido se esse texto, se essa verdade, esses acontecimentos, ó Deus, não fosse verdade também em nossa vida, em nossa igreja, nesse tempo, nesse dia. Portanto, ó Pai, nós queremos de antemão Te agradecer e Te glorificar, porque nós cremos no Teu poder. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.